Fala galera, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Feliz ano novo aí para todo mundo, que 2021 aí seja cheio de realizações, né? Muita alegria, muita felicidade. Embora o 2020 da gente ainda não tenha acabado, né, galera? A gente tem ainda aí mais um mês de janeiro praticamente para encerrar o nosso ano, tá certo? Mas vamos embora, tá certo? Vê só, galera, hoje a gente vai falar, né, do nosso último assuntozinho, né, propriamente dito, né, conteúdo, tá, do ano, que é esse aí que vocês estão vendo de reações orgânicas. Esse conteúdo eu sempre deixo ele para o final, por quê? Porque se você for pegar um livro mesmo para estudar, se for olhar direitinho, você vai perceber que tem muita, mas muita informação, certo? Muita mesmo, é muito decoreba. No entanto, quando a gente analisa as provas do Enem, certo? Você só precisa saber de uma ou outra reação assim memorizada, tá certo? E as outras questões, né, que envolvem reações, né, algumas reações mais diferentes, elas caem sempre da seguinte forma: a questão te dá um exemplo e você só tem que repetir o exemplo. Aí acaba virando uma questão de nomenclatura, de classificação, não de uma reação, de uma questão de reação propriamente dita, onde você precisa saber aquela reação decorada, certo? Então o que é que eu vou fazer aqui hoje? Eu vou apresentar para vocês as principais reações, né? São 4 tipos de reações que a gente tem para você ter uma noção do que é, tá, galera? E aí, dentro da aula, vai ter uma ou outra reação que eu vou dizer, ó, galera, essa daqui vale a pena você saber decorado, você memorizar, você dar uma ênfase. As demais só fica a termo de conhecimento para você saber que existe, tá, galera? E aí você vai perceber isso que eu tô falando quando você for fazer as questões, certo? Dessa ficha. Dificilmente você vai ter que saber uma reação decorada, certo? Geralmente é questãozinha, exemplo, e você repete o exemplo. Ou então algum outro ponto da questão que não está relacionada com reação propriamente dita. Às vezes é uma classificação, é uma propriedade, certo? É dizer qual reação acontece mais do que a outra, mas tudo isso vai lá estar dentro da questão para você interpretar, certo? A palavra, né, de hoje, digamos assim, para esse tipo de questão é interpretação, tá certo? E aí, ao longo das questões que a gente for fazendo, você faz em casa, que a gente for revisando nas aulas, certo? Você vai perceber isso, beleza? Então vamos lá, vamos embora. Primeiro de tudo, existem 4 tipos principais, digamos assim, de reações orgânicas. Quais são elas? São as reações que a gente chama de reações de adição, tem as reações que a gente chama de reação de eliminação, tem as de substituição e tem as de oxidação. Então, 4 tipos de reações principais, a gente vai falar de cada uma delas hoje, tá certo? Acredito que a que tenham as mais importantes, eu diria assim, são as de oxidação, né? São aquelas reações onde as questões pedem meio que para a gente saber já memorizado. E aí realmente é um decoreba, e aí eu ia pedir para você prestar muita atenção nela. As de adição e de eliminação, elas são um tanto quanto intuitivas, você vai perceber que não é muito difícil de estudar essas reações. As de substituição são as mais complicadas, mas as que caem menos, então eu diria que a gente talvez nem precise saber muito delas, tá certo? Mas vamos embora, de uma por uma aqui a gente vai falando, tá certo? Vamos embora. Primeiro vamos falar hoje das reações na verdade agora de adição, tá certo? As reações de adição, galera, elas ocorrem, tá certo? Quando o nome já fala, né? Você adiciona uma molécula dentro da outra. Para você adicionar uma molécula dentro da outra, é necessário que essa moléculazinha daqui ela tenha uma ligação dupla em saturação. Então sempre vai ser uma reação de adição de uma molécula mais simples, pequena, em uma molécula que tenha ligação dupla ou tripla, geralmente ligação dupla. E aí é simples, a ligação dupla se quebra, o A entra no carbono, o B entra no outro carbono e a gente forma essa substânciazinha daqui, beleza? É bem simples. A depender do que você está adicionando, você tem um subtipo de reação de adição diferente. Por exemplo, se eu estou adicionando hidrogênio, a gente tem uma reação de hidrogenação. Então, se você pega aqui um alceno, o eteno, reage com hidrogênio, o que acontece? Essa ligação dupla desaparece, um hidrogênio entra num carbono, outro hidrogênio entra em outro carbono. E aí você transforma ele nesse cara daqui que é o etano, certo? Então a hidrogenação do eteno transforma ele no etano. Se for a hidrogenação do propeno, é a mesma ideia, galera. Essa ligação dupla aqui vai sumir,
um hidrogênio entra no carbono, outro hidrogênio entra no outro, e aí você tem o propano sendo formado. Então a hidrogenação é bem simples, cada hidrogênio vai entrar num carbonozinho que tem dupla ligação e a dupla ligação vai desaparecer, beleza? Você pode você pode também adicionar hidrogênio, né, num composto cíclico, mas que tenha dupla. Aí a ideia é a mesma, ó. Um hidrogênio vai entrar no carbono, outro hidrogênio vai entrar em outro carbono, tendo aí uma reação de hidrogenação, certo? Você também pode adicionar halogênios, tá certo? Em vez do H2, você adiciona o ou Cl2, ou Br2, ou F2, tá certo? Geralmente em reações orgânicas a gente utiliza muito o Cl2 e o Br2, certo? Como é que é essa reação? É o mesmo esquema, galera. Uma ligação dupla desaparece, um cloro entra no carbono, outro cloro entra em outro carbono. Pronto, certo? Entre cloro em um, entre cloro no outro. A gente chama isso de halogenação, certo? A halogenação aqui do propeno, se você adicionar, né, Br2, é o mesmo esquema, ó. Um Br entra no carbono, outro Br entra em outro carbono, então não tem muito estresse, tá certo? O que vai ter, assim, digamos, uma coisinha ou outra diferente, um probleminha, entre aspas, é quando você tem a adição de HX, que a gente chama, que é HCl ou HBr, certo? Se forem moléculas simples aqui que vão reagir, tipo o eteno, você não tem o que fazer. Um hidrogênio vai entrar num carbono e o cloro vai entrar em outro, certo? Como a gente estava fazendo antes, tá bom? Agora, se você tiver um alceno um pouco maior, na verdade, um alceno não simétrico, você vai perceber o seguinte, que existem duas possibilidades de adição. Se você colocar o hidrogênio em um carbono ou no outro, você vai formar duas moléculas diferentes, tá, galera? Duas moléculas que são o quê? Diferentes. E aí, nessas duas moléculas diferentes, tá, galera? Ficou meio escondidinho aqui, mas não importa, o que importa é só essa parte aqui, tá, galera? Perdão. O que é que a gente vai ter? A gente vai ter que escolher um desses dois componentes, uma dessas duas substâncias vai ser a que vai ser mais formada, certo? Então vai ser uma sempre vai ser privilegiada em relação à outra. Então qual das duas substâncias será a mais formada? Aí para poder a gente saber qual vai ser a mais formada, a gente tem que se utilizar o que a gente chama de regra de Markov-Nikov, certo? O nome é feio, enfim, mas não interessa. O que interessa é o que ele está dizendo, essa regra, né? Diz o seguinte, que na adição de HX, HCl, HBr, HI, a um alceno, o hidrogênio ele entrará no carbono que é mais hidrogenado. Então lembra, o hidrogênio sempre vai entrar no carbono que é mais hidrogenado. Então você vai ter uma adição de HX, tem o hidrogênio e o X, que pode ser um cloro, um bromo, enfim, qualquer outra coisa. Mas o hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado e o X no outro. Então se olha direitinho, ó, eu tenho dois carbonos aqui, tá vendo? O carbono da esquerda e o do meio, vou falar assim. Bom? Qual desses dois carbonos tem mais hidrogênio? O que tem mais hidrogênio da esquerda. Então, o hidrogênio ele vai entrar nesse carbono daqui e o Br no outro. Ou seja, essa substância aqui de baixo vai ser a mais formada. Então, se, por exemplo, uma questão perguntar qual é o produto dessa reação aqui, você tem que responder essa substância, porque essa substância é a que segue a regra de Markov-Nikov, certo? Vamos para outro exemplo. Olha aqui, ó. Você vai adicionar HBr a esse cara daqui. Qual vai ser formado? Bom, eu tenho que lembrar que o hidrogênio ele sempre vai entrar no carbono que é mais hidrogenado. Então, o hidrogênio vai entrar no carbono que é mais hidrogenado. Qual é o carbono mais hidrogenado? Da esquerda ou do meio? Se você olhar direitinho, ó, o que tem mais hidrogênios ligados diretamente a ele é o da esquerda. Então, vai formar esse composto aqui. Certo? Então, o único probleminha, né, é quando você tem um alceno não simétrico. E aí você tem que escolher, né, qual das substâncias possíveis é que será formada. Aí você tem que lembrar que vai ser formada aquela onde o hidrogênio entrar no carbono mais hidrogenado. Certo? A gente chama isso de regra de Markov-Nikov. Eu diria para você, né, conhecendo a prova do Enem, que se uma questão desse tipo caísse, certo? No texto, a questão explicaria toda essa regra de Markov-Nikov, certo? Ela explicaria para você no texto da questão.
daria um exemplo e pediria para você repetir o exemplo ou perguntaria alguma coisa. Então, seria uma questão de reação orgânica? Seria, mas você precisaria de um conhecimento profundo de reação? Não, porque você vai interpretar a questão e vai responder. Óbvio que se você já souber, fica mais fácil de interpretar. Mas o que eu quero que você entenda é isso, que quase sempre, 90% dos casos, ou pelo menos nas últimas provas que a gente vem vendo, mais recente, não tem se pedido para você decorar a reação. Tem pedido para você interpretar e responder, certo? Ah, quando aqui a gente tem, ó, a hidratação nada mais é do que a adição de água, certo? Hidratação, o que é? É a adição de água, beleza? Então, quando você adiciona água, você está adicionando HOH. Então, a ideia é a mesma. Um H vai para um carbono, um OH vai para outro carbono. E aí você forma isso aqui, ó. H ligado a um carbono, OH ligado a outro carbono, certo? Então, a hidratação, o nome é diferente porque eu estou adicionando água, mas é parecido com aquela adição de HX. Só que o X aqui vai ser quem? A hidroxila, tá certo? E aí aqui serve a mesma coisa, galera. Se você tiver um alceno que não é simétrico, tá certo? Então, você vai ter duas possibilidades de substância se formando. E aí você tem que sempre escolher uma única substância que vai prevalecer no sistema. E aí você vai usar a regra de quem? Markov-Nikov, que diz que o hidrogênio ele vai entrar no carbono que é mais hidrogenado. A mesma coisa de antes, tá certo? Então, se eu olhar direitinho, o carbono da esquerda é o mais hidrogenado do que o do meio. Então, o da esquerda ele vai ser o quê? Privilegiado. Então, ó, esse cara de baixo vai ser formado. Beleza? Mesmo esquema aqui, ó. Peguei essa molécula, também é um alceno não simétrico. Adicionei aqui, ó, HOH, o hidrogênio vai parar onde? No carbono da esquerda, esse aqui, porque ele é o mais hidrogenado, tá certo? Ele é o mais hidrogenado, e aí eu vou formar essa substância daqui, esse álcool. Então, na adição de água, galera, o vulgo hidratação, certo? A regra de Markov-Nikov continua valendo. O hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado e o OH entra no outro, tá certo? Eu vou falar aqui só para termos de conhecimento de vocês. Porém, eu também acredito, principalmente esse efeito Karash, que é uma exceção, que se cair vai ser tudo explicado para você, certo? Mas o efeito Karash é o seguinte, ó. Quando você fizer uma reação de adição de HBr em presença de um peróxido, presta atenção, ó, quando você adicionar HBr na presença de um peróxido, certo? Essa reação ela vai se dar através de um mecanismo anti-Markov-Nikov. Como assim? Qual é a regra de Markov-Nikov, galera? É que o hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado. Porém, se você tiver uma adição de HBr em presença de peróxido, tem que ter essa combinação, tá, galera? HBr com peróxido. Em vez de ser uma regra Markov-Nikov, vai ser uma regra que a gente chama de anti-Markov-Nikov. O que é anti-Markov-Nikov? Quer dizer que o hidrogênio, em vez de entrar no carbono mais hidrogenado, vai entrar no menos hidrogenado. Aí esse efeito a gente chama de efeito Karash. Por exemplo, pega esse composto aqui, ó. A gente já viu ele. Vou adicionar HBr na presença de um peróxido. Tem que ter essa combinação, tá, galera? HBr com peróxido. HBr com o quê? Peróxido. Beleza? Se teve HBr com peróxido, o hidrogênio, em vez de entrar no mais hidrogenado, vai entrar onde? No menos hidrogenado. Então, o hidrogênio vai entrar aqui no meio e o Br no outro. Agora, isso só acontece com HBr na presença de quê, galera? Do peróxido, tá certo? Se não tiver peróxido, vai seguir a regra de Markov-Nikov normal, que o hidrogênio entra onde tem mais. Agora, se tiver peróxido, aí você tem uma regra que a gente chama de anti-Markov-Nikov, tá certo? Mesma coisa, se for cair isso aqui, eu tenho certeza absoluta que não vai ser pedido para você decorar isso. Ele vai no textinho, vai explicar o que é o efeito Karash, certo? Vai dar um exemplinho para você e aí você vai responder, tá certo? Porque o Enem não vem mais pedindo para você decorar nada, vem pedindo para você interpretar, raciocinar, fazer links, tá certo? Que é bem interessante. Beleza, galera? Então, vê, vamos agora para as reações de eliminação. Galera,
Eu posso dizer, a gente pode entender a eliminação como se fosse a reação contrária da adição. Não, se indo você adiciona, voltando você faz o quê? Elimina. Então, indo você adiciona, voltando você faz o quê? Elimina. Então, tudo que você adiciona, você também pode retirar, tá certo? Então, fica bem simples de entender essa reação daqui, uma vez que você sabe da adição. Então, a reação geral, digamos assim, seria essa. Você tem aqui uma molécula com um AB ligado, e aí você retira esse AB e aparece no lugar uma dupla. Vê, você perceber direitinho, essa reação é exatamente a volta daquela reação de adição. Na adição, você bota o AB e tira a dupla. Aqui você tira o AB e a dupla aparece no lugar, tá certo? Então, tudo que a gente viu antes vai ter a volta também. Então, se a gente adicionou HX, você pode retirar HX. A gente chama isso de desidroalogenação. Simples, ó. Você tem um H e um Cl aqui em carbonos vizinhos. Se você botar uma base dentro, você pode retirar, tá certo? O quê? O HCl e no lugar vai aparecer uma dupla ligação. Isso é uma desidroalogenação, certo? Se você tiver um aleto, né, um aleto orgânico não simétrico, ou seja, se tiver um Br, um Cl e dois hidrogênios vizinhos, você pode perceber o seguinte, que dois compostos diferentes eles podem ser formados. O HBr ficou escondido aqui, mas o que importa é esse aqui de preto. Então a dupla pode aparecer aqui no meio ou pode aparecer no cantinho. E aí do mesmo jeito que na adição, quando tem duas opções, você tem que escolher uma, aqui é a mesma coisa. E aí a gente vai usar o que a gente chama de regra de Zaitsev. A regra de Zaitsev usa a mesma ideia da regra de Markov-Nikov, certo? Se não, vê, na de Markov-Nikov, você adiciona o hidrogênio onde tem mais. Ó, adiciona o hidrogênio onde tem mais. Na regra de Zaitsev, você elimina, você retira de onde tem menos. Então, se você quiser retirar o HX, o hidrogênio que vai ser retirado, ele vai ser retirado do carbono menos hidrogenado, certo? Então, você coloca onde tem mais, retira de onde tem menos. Coloca de onde tem mais, retira de onde tem menos, certo? Então, se você olhar direitinho, ó, olha esses dois carbonos, o da esquerda e o da direita aqui, ó. Qual desses dois carbonos tem menos hidrogênio? Se você olhar direitinho, esse cara daqui ele tem menos hidrogênio. Então, o hidrogênio vai ser eliminado, vai ser esse daqui. Então, vai sair esse HBr e entre esses dois carbonos vai aparecer uma dupla ligação. Então, esse composto de cima será o mais favorecido. Então, se uma questão perguntar qual é o produto dessa desidroalogenação, você vai responder esse composto daqui, que é o 2-buteno, certo? Então, esse é o composto que vai ser formado. Então, lembra, você adiciona onde tem mais e retira de onde tem menos. Adiciona onde tem mais, retira de onde tem menos, certo? Mesmo esquema aqui, ó. Se eu for eliminar HBr, então eu tenho duas possibilidades, né? Esse hidrogênio da direita e o da esquerda. Qual é o que será eliminado? Vai ser eliminado o hidrogênio do carbono menos hidrogenado, certo? Quem é o carbono menos hidrogenado? É esse aqui da direita. Então é esse HBr que vai sair, ó. HBr, certo? Então esse vai ser o composto formado. Tranquilo? Se você adiciona água, você também pode retirar água. Aí a retirada de água a gente chama de desidratação, certo? Para você ter desidratação, você tem que ter uma hidroxila e um hidrogênio carbono vizinho. Então, você tem que ter uma desidratação quase sempre de álcools, tá certo? Na desidratação, eu diria que é importante você saber, tá, galera? Você usa muito o ácido sulfúrico. Lembra que o ácido sulfúrico, ele é um poderoso agente desidratante. Ele sai tirando água de tudo. Então, se você pega um álcool, joga ácido sulfúrico dentro, essa água daqui, ó, ela vai ser eliminada e no lugar vai aparecer uma dupla ligação. Isso aí é uma reação de eliminação, certo? Se você tiver aqui agora um álcool, digamos assim, não simétrico, né, onde você tem mais de uma possibilidade de eliminação, certo? Então, se você olhar direitinho, você pode formar dois compostos diferentes. Só que, mais uma vez, toda vez que a gente tem a possibilidade de formar dois compostos, a gente tem que escolher um. E aí você vai seguir a regra de quem, galera? É a regra de Zaitsev. O que é que a regra de Zaitsev disse?
que você vai tirar o hidrogênio do carbono que é menos hidrogenado. Lembra, coloca onde tem mais, retira de onde tem menos. Coloca onde tem mais, retira de onde tem menos. Tá certo? Então, se você olhar, tem esse carbono da esquerda, tem esse carboninho aqui da direita, você vai fazer o quê? Você vai tirar o hidrogênio do menos hidrogenado, que é desse daqui, ó. Então, a água que vai ser eliminada é essa, formando o composto aqui de cima. Tá certo, galera? Então, aí você tem o meu composto que vai ser formado. Beleza? Então, outro exemplo, ó. Vou desidratar esse álcool daqui, tá bom? Duas opções. Ou eu tiro esse hidrogênio da esquerda ou eu tiro da direita. Qual é que eu vou tirar? Eu tiro o hidrogênio do carbono menos hidrogenado, que vai ser esse daqui no caso. E aí o composto, né, o alceno formado, vai ser esse cara daqui, onde essa água vai ser eliminada e vai aparecer uma ligação dupla no lugar. Certo? Então, isso aí é a regra de Sizer. Beleza? Se você olhar direitinho, antes a gente estava fazendo desidratações dentro da própria molécula, intramolecular. Mas a desidratação ela pode ser também entre duas moléculas diferentes, que é a intermolecular. Então, uma hidroxila vai desidratar com outra hidroxila de uma molécula diferente, usando o mesmo ácido sulfúrico. A diferença é que agora, no lugar, vai aparecer um éter, tá, galera? E liberar água. Geralmente, nas questões, fala-se muito da desidratação dentro da molécula, a intramolecular, foi o que a gente viu antes. Mas pode ser que aconteça a desidratação intermolecular entre duas. Então, a desidratação intermolecular de dois álcoois vai dar sempre um éter, tá, galera? Então, é bom você saber isso daí. Lembra, intra é dentro, inter é entre duas moléculas diferentes. Beleza? Tranquilidade? Vamos falar agora, galera, das reações de substituição, tá? Eu já falei da adição, já falei da eliminação, vamos falar da substituição. Na substituição, galera, o nome já fala, você não está adicionando e eliminando, você está trocando estruturas, certo? Você está trocando estruturas de lugar. Geralmente as reações de substituição, elas envolvem muito anéis aromáticos, certo? Derivados do benzeno. Por quê? O anel aromático é uma estrutura extremamente estável. Embora a gente tenha essas duplas ligações, a gente tem que lembrar que aqui tem uma estrutura que a gente chama de ressonância. Ou seja, não tem duplas ligações fixas. Então, é muito difícil você adicionar alguma coisa ao anel aromático. É mais fácil você fazer o quê? Ó? Substituir. Então, como é que seria a reação geral? Seria pegar um hidrogênio do anel aromático e trocar por alguma coisa. Então, você tem aqui uma molécula, uma estrutura AB, você troca o hidrogênio de lugar com esse A. Então, isso aí caracteriza uma reação de quê? De substituição. Você troca a estrutura de lugar. Quais são as reações de substituição mais famosas? A gente tem a halogenação, que é quando você pega um halogênio, né, Cl2 e Br2, e troca de lugar com esse hidrogênio, tá, do benzeno. Um detalhe é que essas reações de substituição, elas precisam de um catalisador bem específico. Que catalisador esse? É o cloreto de alumínio. Então, sempre que você vê anel benzênico, alguma coisa, cloreto de alumínio, você vai ter a substituição, tá, galera? Sempre que você vê anel benzênico reagindo, geralmente é uma reação de substituição. Uma delas é a halogenação. Pode fazer também com BR, só que em vez de AlCl3, você vai usar o AlBr3, né, para gerar essa afinidade aí entre o catalisador e o reagente, tá certo? E é a mesma ideia, ó. Um bromo da molécula vai trocar de lugar com quem? Com o hidrogênio, tá certo? Formando isso daí, beleza? Você tem a nitração. Essas daqui que eu vou mostrar agora são mais simples, mais diretas, né? Nitração é quando você reage, né, o anel benzênico com ácido nítrico em presença de ácido sulfúrico. O que acontece? Você lá direitinho você tem o OH- e o NO2+. Aí você troca esse NO2 com o hidrogênio e libera-se água. Então isso aqui é o que a gente chama de nitração do benzeno. A mesma coisa serve se você tiver a sulfonação, que é a reação com ácido sulfúrico. Você pega esse SO3H, né, e troca de lugar com esse hidrogênio, formando água. Então, são duas reações aí de substituição. Não são muito famosas, estou colocando aqui só para termos de conhecimento, para você ver que elas existem.
Agora a gente tem duas reações bem famosinhas, né, que são as acilações e as alquilações de Friedel-Crafts, tá certo, galera? A alquilação é quando você troca o hidrogênio por um radical alquila, por um metil, por um propil, por um qualquer radical derivado de alcano, certo? A ideia é mesmo, você pega aqui um cloreto de alquila, esse R aqui pode ser qualquer radical, tá, galera? Um metil, um propil, um butil. Você usa o catalisador, né, de praxe, digamos assim, e aí você tem o quê? A troca do hidrogênio por esse R. Então você teve uma substituição aí do hidrogênio do anel benzênico pelo radical aí do meu composto. Então, só para exemplificar, ó, imagina que você pega um cloreto de alquila, certo? Reage com o benzeno, aí você vai trocar de lugar o hidrogênio com o CH3. Você troca, tá certo? Um com o outro, aí você tem uma alquilação. Repare aí que esse CH3 foi parar lá no seu benzeno, tá certo? Agora, se for um radical acila, o que é um radical acila, galera? Radical acila é um radical derivado de ácido. Radical acila é esse cara daqui que você está vendo. Ó. Tira o cloro e você tem o C-OR. Por que é um radical acila? Porque se você trocar esse cloro por um OH, vai dar um ácido. Então, esses radicais que são derivados de ácidos, pela retirada do OH, a gente chama de radical acila, tá certo? E aí é o mesmo esquema, você troca esse radical pelo hidrogênio lá em cima. E aí você tem uma acilação, tá certo? Um exemplo aqui, ó, você pega aqui esse C-OCH3, tá certo? Que é esse radical acila, cloreto, né, de acila aqui, reage usando aqui o AlCl3, aí você vai trocar de lugar o hidrogênio para formar HCl e esse radical. Se olhar direitinho, houve essa substituição. Beleza, galera? Então, a acilação e a alquilação de Friedel-Crafts, tá certo? São reações bem importantes. Mais uma vez, até essas reações mais importantes, certo? Na prova do Enem, vem lá sendo explicadinho para você, só para você repetir, certo? Não tem nada de decoreba, tá, galera? É sempre assim, interpretação, tá certo? Então, pode ficar muito tranquilo com essas questões de reações aí, que o difícil não é a reação, mas sim a interpretação, porque você vai ter um textão, vai ter várias questões para você fazer, aquela pressão toda, e aí, às vezes fica difícil de interpretar, mas você não vai deixar de fazer porque não conhece a reação, certo? O detalhe é o seguinte, galera, a gente fez tudo isso aí para o benzeno. Só que as reações de substituição, elas podem ocorrer com o que a gente chama de derivados do benzeno. Quando você tem aqui alguma coisa já ligada ao benzeno. O benzeno é uma estrutura toda simétrica, então qualquer um daqueles hidrogênios são iguais. Então você pode tirar um ou tirar outro que você vai formar a mesma substância. Quando um dos hidrogênios já está substituído, já tá, tem aqui um X, pode ser um metil, uma hidroxila, pode ser qualquer coisa, esses outros carbonos eles passam a ser diferentes. Então, quando você faz uma substituição num derivado de benzeno, certo? A gente tem três possibilidades de compostos a serem formados. Então, você vai ter a formação de três compostos que são o quê? Diferentes. E aí, o que é que a gente tem? A gente precisa fazer o quê? A gente precisa saber qual deles que vai ser formado. Lembra que sempre vai ter uma preferência. A preferência, galera, vai depender dessa estrutura aqui de cima, ó, desse X, certo? Tem estruturas X que vão orientar, que vão ter dois desses como preferência e tem outras estruturas que vai ter o do meio. Lembrando, tá, galera, que quando você tem aqui esse cara substituído, tá certo? Esse X aqui de cima, essas três posições elas ganham nomes diferentes, né? Lembra que a posição vizinha aqui é a posição orto, a posição seguinte é a posição meta e a outra é a posição para. Então, você pode ter substituições nas posições orto, meta e para. Orto, meta e para. E aí a gente vai ver quando é que vai ser formado o orto, meta ou para. Aí a gente tem o seguinte, a gente tem grupos que são orto-para dirigentes. O que é orto-para dirigente? É que eles orientam a substituição na posição orto e na posição para. Que grupos são esses? São radicais alquilas e são compostos que tenham pares de elétrons livres. Então, metil, etil, hidroxila, amina, todos eles são ortopares dirigentes, tá certo? Ou seja, são grupos que são radicais
ou pares de elétron. Então, por exemplo, se você tem aqui um metil ligado a esse benzeno, você tem o tolueno, quando você fizer qualquer uma daquelas substituições, o CH3 ele é um grupo ortopara-dirigente. Então, ele vai orientar para a posição orto e para a posição para. Ficou escondido aqui, galera, mas aqui embaixo, tá certo? Tem um CLzinho, tá? Perdão aí. Aqui embaixo tem um CL. Então, vai ter na posição orto e na posição para aqui embaixo que tem um CL, tá bom? Por exemplo, se eu pegar uma hidroxila, o hidroxila é um grupo ortopara dirigente. Se você fizer uma nitração, o nitro, o grupamento nitro, o NO2, vai ser orientado para onde? Para a posição orto e para a posição para que está aqui embaixo, tá, galera? Desculpa aí mais uma vez, certo? Mas aqui embaixo tem um NO2, então vai orientar para orto e para para. E tem grupos que são meta-dirigentes, que são aqueles grupos que têm ligações duplas. Se você tiver algum grupo com ligação dupla, você vai ter meta-dirigência. No NO2 você tem N dupla O. No COOH tem C dupla O. No CHO tem C dupla O. Enfim, todos esses grupamentos aqui, eles têm duplas ligações. Aí, quando você fizer uma substituição qualquer que seja, vai orientar para a posição meta. Beleza? Então, tem grupos que são ortopara e tem grupos que são meta. Certo? Tem uma reação de substituição que a gente já falou dela, mas eu queria reforçar aqui para vocês que que ela é muito famosa, que é a esterificação, galera. Então, a esterificação também é uma reação de substituição. Você pega um ácido com álcool e aí se você olhar direitinho, esse hidrogênio daqui está sendo trocado por esse R'. Esse hidrogênio está sendo trocado por esse R'. Então, você está tendo uma reação de quê? De substituição. Então, a esterificação também é uma reação de substituição. Beleza? Então, tá aí nossas reaçõezinhas. E agora a gente vai falar das reações de quê? De oxidação. Vamos lá então, galera. Vê só. Nas reações de oxidação, o que é que a gente tem? Primeiro de tudo, a gente tem que saber quais são os principais agentes oxidantes utilizados na química orgânica, tá, galera? Então, tem algumas substâncias que são fortes agentes oxidantes que são utilizados para oxidar compostos orgânicos, tá certo? Quais são eles? Basicamente são três, tá, galera? A gente tem o permanganato de potássio, tem o dicromato de potássio e tem o ozônio, tá bom, turma? Então, o que é que a gente vai ter aqui? Permanganato e dicromato, eles vão reagir praticamente da mesma forma, né? Então, onde você usar o permanganato, você pode usar também o dicromato. Já o ozônio não, vai ser um pouquinho de nada diferente. Beleza? Então, só reforçando, né? Dicromato, permanganato vão reagir da mesma forma, o ozônio vai ser diferente, tá bom? Então vamos lá. O que é que a gente vai oxidar? A gente vai oxidar basicamente dois tipos de substância: álcools e alcenos. Então a gente vai estudar a oxidação de álcools e a oxidação de alcenos, tá certo? No caso dos álcools, quando a gente oxida ele, a gente tem que saber se o álcool que vai ser oxidado, ele vai ser primário, secundário ou se vai ser terciário. Se eu oxidar um álcool primário, de qualquer forma, certo? Não precisa especificar qual é o agente oxidante, você vai formar sempre um aldeído, depois um ácido carboxílico, e se você continuar oxidando, você pode transformar esse ácido carboxílico em quê? Em CO2, certo? Então, quais são as etapas de oxidação do álcool primário? Álcool, ele vira aldeído, o aldeído vira o ácido carboxílico. Essa passagem aqui do ácido carboxílico para o CO2 seria a oxidação completa da substância. Certo? Lembra que quando a gente oxida uma substância, quando a gente queima ela, a gente está oxidando. E aí a queima de um composto orgânico, vocês lembram que forma sempre CO2 e água? Então o CO2, na verdade, vai ser o extremo da oxidação. Então a gente vai estar interessado nele. A gente vai estar interessado nessas oxidações aqui intermediárias. Então, a gente pode focar no seguinte: que toda vez que eu oxidar um álcool primário, desde que não seja uma oxidação completa, ele vai se transformar num ácido
carboxílico. Ele passa por um aldeído, obviamente, mas no final ele vai se transformar num ácido carboxílico. Então, álcool primário vira ácido carboxílico. Se você tiver um álcool secundário e oxidar ele, ele vai se transformar em uma cetona, certo, galera? Em uma cetona. Lembrando, se eu pegar a cetona e queimar ela mais, vira CO2, mas não estou focado nessa oxidação completa, total. Estou interessado na oxidação parcial. Então, todo álcool secundário vira uma cetona. E os álcools terciários, eles não sofrem oxidação, eles não oxidam parcialmente. Obviamente que se eu pegar esse álcool terciário, oxidar ele completamente, ele vai se transformar em quê? Em CO2 e água, né? Mas eu não estou interessado na oxidação completa. Eu estou só interessado em quê? Na oxidação parcial, beleza? Então, só voltando, o que é que a gente tem? Desculpa, galera. Álcool primário vira ácido, álcool secundário vira cetona, álcool terciário não oxida, certo? Então você tem que memorizar isso. Álcool primário vira ácido, álcool secundário vira cetona e o álcool que é terciário ele não oxida. Seriam essas as informações que você precisaria saber sobre a oxidação dos álcools, tá certo? Quando eu falo de alcênios, aí a gente tem dois tipos de oxidação de alcênio. Tem uma oxidação que a gente chama de branda, que é quando a gente usa permanganato misturado com uma base. Você junta permanganato com uma base e coloca no alceno. Toda oxidação branda vai formar um diol, um diálcool. Você tira a dupla e bota duas hidroxilas no lugar. Então, a oxidação branda de alcênios transforma ele num diol. Certo? Então, se eu pegar aqui, ó, esse alceno, fizer uma oxidação branda, que é permanganato ou dicromato, lembra que permanganato e dicromato tem a mesma função, basicamente, misturado com o quê? Com a hidroxila, você vai ter o quê? Você vai ter aí um diol sendo formado, tá certo? Agora você tem a oxidação que a gente chama de oxidação enérgica, que é quando você pega o alceno e reage ele com permanganato misturado com ácido. Certo? O permanganato ele já é um agente oxidante forte. Aí quando você mistura com ácido, fica mais forte ainda. E aí o que, é que acontece? Nessa oxidação enérgica, os produtos formados dependem do tipo de carbono que está na dupla ligação. Como assim? Se você olhar direitinho, esses dois carbonos aqui, eles são carbonos primários. Então, toda vez que você fizer uma oxidação enérgica de um carbono primário, ele vai se transformar em CO2 e água. Então, você vai ter uma oxidação meio que completa aí desse composto, certo? Então, carbono primário se transforma em CO2 e água, certo? Gás carbônico e água. Se esse carbono aqui ele for secundário, certo? Esse carbono secundário vai se transformar em um ácido carboxílico. Então, você quebra a dupla ligação e no lugar da dupla você coloca um grupamento ácido. Então, se o carbono for secundário, ele vira um ácido carboxílico. Se for terciário, se você olhar direitinho, eu tenho dois carbonos aqui, ó, terciários, e fizer uma oxidação enérgica, nesse caso aqui eu coloquei o dicromato em meio ácido, mas poderia ser o permanganato, você vai formar cetonas, certo? Então você vai formar aí, ó, cetonas. Então, só recapitulando. Na oxidação enérgica, a gente precisa saber se o carbono da dupla é primário, secundário ou terciário. Se o carbono for primário, ele se transforma em CO2 e água. Se o carbono for secundário, ele se transforma em ácido carboxílico. E se ele for terciário, ele vira uma cetona, certo? Foi por isso que eu falei lá no começo que a de oxidação é meio chata, porque realmente aí não tem que decorar, sabe? Não tem nenhuma lógica por trás, certo? Tem que decorar, certo? Carbono primário vira CO2, secundário vira o quê? Ácido e o terciário vira uma cetona, tá certo? Se você tiver aqui um composto que tenha um carbono primário, um carbono secundário e um terciário, então você vai fazer a oxidação conforme você aprendeu, né? No carbono terciário, certo? Você vai ter a formação de uma cetona e no carbono secundário vai virar um ácido. Então, ó, o lado, digamos assim, o lado da molécula que tinha um carbono terciário virou uma cetona, tá vendo? E o lado da molécula que tinha um carbono secundário virou um ácido carboxílico.
Então não tem estresse, certo? Só lembrar, o grande ponto é lembrar que o carbono primário vira CO2, secundário vira ácido, terciário vira uma cetona, tá certo? E aí você vai mostrar os compostos que vão ser formados, beleza? Então, resuminho aqui, ó, lembrando, carbono primário vira gás carbônico, carbono secundário vira ácido carboxílico e o carbono terciário se transforma em uma cetona. Então, essas daí são as regrinhas da oxidação que enérgica, tá certo? Que é uma, ó, essa daí, oxidação enérgica, é uma oxidação muito importante. Em questões mais antigas aí do Enem, já foi cobrado para você saber decorado essa reação. Então, lembra da oxidação enérgica, tá, galera? Lembra da oxidação enérgica de alcênios, tá certo? E aí tem a ozonólise, que é outro tipo de oxidação. A ozonólise é a reação, né, a oxidação utilizando ozônio. A reação completa, ela envolve ozônio, água e zinco. A gente não vai entrar no detalhe do porquê disso, certo? Mas o importante é que você saber quais são os produtos formados a partir da ozonólise. E a ideia mesma da oxidação enérgica depende se aqueles carbonos da dupla são primários, secundários ou terciários. Primários, secundários ou terciários, certo? Se os carbonos forem primários, agora eles vão se transformar em aldeídos. Então, em vez de virar CO2, eles vão se transformar em aldeídos, tá certo? Se o carbono ele for secundário, ele também se transforma em aldeído, tá certo? Igual ao carbono primário. Já se o carbono for terciário, aí vai ser igual lá à oxidação enérgica, ele vai se transformar em quê? Em cetona. Então, na ozonólise, tanto o carbono primário como o secundário, eles se transformam em aldeídos e o carbono terciário vai se transformar em uma cetona, tá, galera? Aldeídos e cetonas. Se você tiver aqui um alceno meio não simétrico, você também vai olhar, tá certo? Qual é a classificação desse carbono. Você tem aqui um carbono terciário e um secundário. Aí vai lembrar que o terciário vai virar uma cetona e o secundário vai se transformar em um aldeído. E aí você vai ter dois compostos diferentes sendo formados. Tá certo? A mesma ideia lá da oxidação enérgica. Tá certo? Então, só voltando aqui, só recapitulando. Carbono primário e secundário vão virar o que, galera? Aldeídos. Terciário vai virar cetona. Eu diria que essa reação de ozonólise é uma reação muito famosa. Se é muito famosa, eu chutaria, né, que ela poderia ser exigida a vocês, não conhecimento prévio. Só que há uns 2 anos atrás caiu essa reação de ozonólise e foi naquele esquema que eu falei para vocês. Ele explicou a reação, diz quando é que ela é usada, o que é formado, deu um exemplo e pediu para tu repetir o exemplo, não repetir o mesmo exemplo, né? Mas assim, fazer uma reação de ozonólise com outra substância. Aí era só você interpretar lá a reação e ver o que é que seria formado. O exemplo estava lá, então vai acontecer a mesma coisa. Então, até uma reação dessa que eu julgava ser bem clássica, bem comum, digamos assim, ela foi dada para você só para você interpretar. Então, eu espero que qualquer reação vai ser assim, tá, galera? Certo? Então vai dar a reação lá, vai estar tudo bonitinho e você só vai precisar interpretar. Não que seja fácil, tá, galera? A interpretação é difícil às vezes, mas você só vai precisar interpretar, não vai precisar saber, que reação é essa? Eu não decorei a reação. Não, vai estar lá, é só você interpretar. Certo? Tranquilo, galera? Então tá aí, né, nossas reações orgânicas. Mais uma vez, galera, eu tô colocando aqui a título de você conhecer as reações, tá? Saber que elas existem, não ser um negócio assim completamente nada a ver para vocês. Mas lembrando que a tendência é sempre você interpretar uma questão, não ser pedido nada decorado para vocês, certo? Se você pegar as questões do Enem, as questões da ficha aí, claro, tem uma ou outra que eu coloquei assim para você realmente pesquisar e exercitar, mas as do Enem você vai perceber que as questões de reações orgânicas, né, que são classificadas como reações, na verdade a reação tá lá às vezes só de enfeite, é uma reação de outra, é uma questão de outro assunto. E quando é de reação é para você interpretar e fazer, tá certo? Igual. Óbvio que antigamente uma ou outra mais simples, tá certo? Era pedido para você saber decorado quais? Esterificação, é bom você saber. Oxidação enérgica, é bom você saber, tá certo? A ozonólise eu diria que sim, tá certo? Mas acabou que você não precisa.
A grande maioria se cair uma reação complicadíssima que você nunca viu, estranha, pode ter certeza que tá tudo lá no texto e no exemplo para você responder. Tá certo, galera? Então tá aí, com isso aí a gente encerra, tá certo? O nosso assunto, beleza? Alguns outros pontozinhos eu vou falar para vocês aí numa aula de revisão, que são coisas mais simples, mais direta, tá certo? Mas o assunto grosso mesmo a gente encerra hoje, tá certo? Então tá, galerinha. Valeu aí pra vocês. Bom estudo para todos, tá certo? Vamos embora aqui, o ano tá acabando, tá certo? Tenho certeza que, apesar de tudo aí das dificuldades, vai ser um ano massa aí pra gente. Tá, galera? Beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima, turma. Tchau, tchau. Valeu.